E se eu te dissesse que a mensagem mais importante que você poderia receber hoje não está no seu celular? Que a direção que sua alma tanto procura não vai chegar em uma notificação, nem em um e-mail urgente? Pense por um instante. Antes do som do despertador que te arranca do sono, antes da luz da tela que invade seus olhos, já te bombardeando com as notícias, os problemas e as expectativas de um mundo que não para. Antes mesmo do seu primeiro pensamento consciente sobre a lista de tarefas, as contas a pagar, as conversas difíceis que te esperam. Antes de tudo isso, existe um outro som. Um som que não faz barulho. Um convite silencioso, uma pausa sagrada que te é oferecida a cada novo amanhecer. É um convite do céu. E nesse exato momento, enquanto você respira, Deus está em silêncio esperando. Ele não está ocupado demais para você. Ele não está distraído com os assuntos do universo grande demais para notar a sua inquietação. O mesmo Deus que com um sopro desenhou as constelações e que deu ordem para o sol se levantar mais uma vez, esse mesmo Deus está com os ouvidos inclinados na sua direção. Ele está perto, mais perto que o ar que você respira. Ele conhece o seu cansaço antes mesmo de você nomeá-lo. Ele vê a ansiedade que aperta seu peito antes que você a confesse para alguém. Pense na imensidão disso. O Criador de tudo, o arquiteto da vida, aquele que sustenta todas as coisas, com o poder da sua palavra, está interessado em você. Não no seu desempenho, não na sua força, não nas suas conquistas. Ele está interessado no seu coração. Ele conhece a sua risada, aquela que vem do fundo da alma, e também conhece as suas lágrimas, aquelas que você chora no escuro quando acha que ninguém está vendo. Ele sabe o nome daquele medo que você não conta para ninguém. Ele conhece os sonhos que você guardou em uma gaveta, achando que já era tarde demais. Ele te conhece e ele está te convidando para uma conversa. Se você abriu os olhos hoje, sentindo um peso nos ombros, com mais perguntas do que respostas, com mais pressão do que paz, saiba de uma coisa fundamental: este momento não é um acidente. Você ter parado para ouvir isso agora não é uma coincidência. É uma resposta. É o céu te dizendo: ei, eu estou aqui. Vamos conversar antes de você começar a sua batalha diária. Você não está aqui apenas para rezar por uma direção qualquer, como quem joga uma moeda para o alto e espera que caia do lado certo. Você está entrando em um alinhamento divino. Está, neste exato instante, abrindo as portas para receber uma clareza que não vem da sua própria mente, mas que desce do alto. Uma paz que a lógica humana não consegue explicar, mas que o coração reconhece imediatamente. Você está se posicionando para ver portas se abrindo, onde antes só existiam paredes de concreto. Ao permanecer neste momento, ao se conectar com esta oração, você está entrando em uma troca sagrada. Você oferece a ele sua atenção, seu coração disposto, suas incertezas. E ele te oferece sua presença, sua sabedoria e sua força. Deus não deixa um coração que o busca de mãos vazias. Ele não permitirá que você caminhe sozinho no meio da confusão que o mundo tenta te impor. Ele não te abandonará na escuridão da dúvida. A promessa é clara. Ele irá à sua frente. Ele vai preparar o caminho. Ele vai acalmar a tempestade. Não importa como você acordou hoje, se foi com esperança ou com desânimo, se foi com fé ou com o coração pesado de preocupações,
A única coisa que importa é que você está aqui agora aceitando este convite. Este é o primeiro passo. E neste território sagrado, do primeiro instante do dia, tudo pode ser reescrito. Tudo pode ser renovado. Fique aqui. Respire fundo. Participe desta conversa. Este é o começo de tudo. Antes de continuarmos esta jornada, um pequeno convite. Se algo que eu disse até aqui já tocou seu coração, se você sentiu um pingo de verdade nisso, escreva. Eu estou ouvindo. Nos comentários. É uma forma de você dizer para si mesmo e para Deus que você está presente neste momento. E se você acredita que esta conversa precisa continuar, que precisamos deste alimento diário, já se inscreva no canal. Não para me seguir, mas para seguirmos juntos nesta caminhada. E fique até o final. Tenho algo muito especial para compartilhar, que pode ser a chave que você está procurando para a sua semana. E talvez, ouvindo tudo isso, uma voz aí dentro, aquela voz cínica que todos nós temos, te diga: mas eu não sou bom o suficiente para essa conversa. Minha vida está uma bagunça. Eu falhei ontem. Eu provavelmente vou falhar de novo hoje. Como posso me apresentar diante de um Deus perfeito com toda a minha imperfeição? E é exatamente aqui, neste ponto de honestidade, que o milagre começa a acontecer. Sabe por quê? Porque Deus não está procurando por heróis de capa e espada. Ele não está esperando por pessoas que têm todas as respostas ou que nunca cometem erros. Se fosse assim, ele estaria conversando sozinho. O que ele procura, o que ele anseia, o que atrai o coração de Deus de uma maneira irresistível, são corações dispostos, corações honestos, corações que, mesmo cansados e cheios de falhas, têm a coragem de dizer: eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Pense nisso como um vaso de barro. Deus não está procurando um vaso de cristal perfeito e intocado que fica em uma prateleira apenas para ser admirado. Esse tipo de vaso é bonito, mas frágil e muitas vezes vazio. Ele procura o vaso de barro, talvez com algumas rachaduras da vida, com marcas de uso, com a poeira da estrada. Por quê? Porque é através das rachaduras que a luz dele pode brilhar para fora. É a sua humanidade, a sua vulnerabilidade, que se torna o palco perfeito para o poder dele se manifestar. Ele não espera que seu coração seja um quarto perfeitamente arrumado e limpo para ele poder entrar. Ele sabe da bagunça. Ele vê as roupas jogadas no chão da sua alma, as preocupações acumuladas no canto, a poeira da decepção cobrindo algumas das suas esperanças. Ele não está pedindo para você arrumar tudo sozinho antes de ele chegar. Ele está dizendo: abre a porta, deixa eu entrar. Nós vamos arrumar isso juntos. O simples fato de você estar aqui agora, buscando por ele, buscando por uma palavra de esperança, já é o sinal mais claro que o céu poderia receber. Isso revela que o seu coração, mesmo que ferido, está aberto. E é exatamente aí, nesse terreno de um coração aberto, que a verdadeira jornada começa. Não começa na sua força, mas na sua rendição. Não começa na sua perfeição, mas na sua disposição. A fé não é um sentimento que você precisa fabricar. Não é um arrepio na pele ou uma emoção avassaladora. Muitas vezes, a fé é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. A fé é uma decisão, é um passo, é olhar para a confusão da sua vida, para as incertezas do seu dia e sussurrar: Senhor,
Apesar de tudo isso, hoje eu te sigo. Essa pequena frase tem o poder de mudar a atmosfera ao seu redor. Senhor, hoje eu te sigo. Não é? Senhor, eu prometo que serei perfeito hoje. Não é? Senhor, eu garanto que não vou sentir medo ou dúvida. É simplesmente, Senhor, hoje, neste dia, eu escolho seguir a tua direção, em vez da minha própria confusão. Eu escolho a tua paz, em vez da minha ansiedade. Eu escolho confiar em ti mesmo, que eu não entenda tudo. É por isso que eu te peço, se você conhece alguém que acordou hoje sem rumo, com a alma pesada, sentindo-se perdido, no meio de suas próprias batalhas, compartilhe esta oração. Não é apenas sobre enviar um link, é sobre estender a mão no mundo digital e dizer: Ei, eu pensei em você. Existe esperança. Você não está sozinho nisso. Um simples compartilhamento pode ser a resposta da oração que alguém estava fazendo em silêncio. Pode ser o farol na escuridão para um barco que estava quase desistindo de encontrar a costa. Deixe que as suas ações hoje reflitam essa decisão de fé. Escreva aqui nos comentários, não como uma obrigação, mas como uma declaração profética sobre o seu dia. Senhor, hoje eu te sigo. Deixe que essas palavras saiam dos seus dedos e se firmem no seu coração. Que essa seja a sua bandeira de confiança, o hino da sua alma para o dia que começa. E quando você curtir este vídeo, não o faça como um gesto automático, como quem rola a tela sem pensar. Faça-o como um amém silencioso. Um sinal para si mesmo de que você concorda com essa verdade, de que seu coração anseia por caminhar com o Salvador hoje. Cada interação pode ser transformada em um ato de adoração, um passo de fé. Ao se inscrever no canal, você está fazendo mais do que apenas clicar em um botão. Você está dizendo: eu quero continuar esta conversa. Eu preciso deste alimento diário. Eu escolho me conectar com uma comunidade de pessoas que, assim como eu, estão buscando por mais de Deus. Você não está seguindo uma pessoa. Você está se comprometendo a manter um ritmo diário de caminhada com Deus, fortalecendo e sendo fortalecido por outros que trilham o mesmo caminho. Nunca jamais subestime o poder revolucionário de começar o seu dia na presença do Todo-Poderoso. Pense nos dois caminhos que se abrem para você a cada manhã. O primeiro caminho é o que a maioria das pessoas segue. O alarme toca, a primeira coisa é pegar o celular. A primeira voz que ouvem é a voz do mundo e-mails de trabalho que já chegam com pressão, notícias que enchem o coração de medo, redes sociais que geram comparação e ansiedade. Os primeiros pensamentos são sobre os problemas, as dívidas, os conflitos. O café é tomado com pressa, o gosto amargo da urgência já na boca. O dia começa em um modo reativo, apagando incêndios, respondendo às demandas do mundo. É um dia guiado pela pressa, pela preocupação, pelo pânico silencioso de não dar conta de tudo. Agora, visualize o segundo caminho. O caminho que você está escolhendo agora. O alarme toca e antes de qualquer outra coisa, você faz uma pausa. Você respira. A primeira voz que você escolhe ouvir é a voz de Deus. A voz que te diz: eu estou com você. Você é amado. Eu tenho força suficiente para o seu dia. Meus planos para você
são de paz. A primeira coisa que você faz é se alinhar com o céu. Você entrega suas preocupações antes mesmo que elas tenham a chance de criar raízes no seu coração. Você pede sabedoria antes de enfrentar a primeira decisão. Você se enche da paz dele antes de sair para enfrentar o caos do mundo. Quando você escolhe este segundo caminho, algo fundamental muda. Você não está mais reagindo ao mundo. Você está respondendo ao dia com a força e a sabedoria que vem de Deus. Você está escolhendo a sabedoria divina em vez da preocupação humana. Você está escolhendo o propósito em vez do pânico. Você está escolhendo uma estratégia que vem do alto em vez de confiar apenas na sua própria força limitada. Isso não é apenas um ritual religioso. É a sua plataforma de lançamento para o dia. É o seu momento de alinhar a sua bússola interna com o verdadeiro norte, que é a vontade de Deus. Quando a voz dele é a primeira que você ouve, o medo se torna apenas um ruído de fundo e não a trilha sonora do seu dia. Quando seus primeiros passos são guiados pela direção do céu e não pela correria das suas obrigações, você para de tropeçar e começa a caminhar com um propósito firme. Este é o poder que está disponível para você agora mesmo. O poder de redefinir o seu dia antes mesmo que ele comece. O poder de escolher a paz. O poder de caminhar em fé. E tudo começa com essa simples, mas poderosa decisão de um coração disposto. E agora que você escolheu este caminho, agora que seu coração está aberto e disposto, vamos dar o próximo passo. Antes de pedirmos qualquer coisa, vamos primeiro declarar a verdade. Se você está pronto para afirmar essa decisão no seu espírito, escreva "Eu declaro" nos comentários. Não como uma palavra mágica, mas como um selo de concordância entre a sua alma e o céu. Isto que estamos fazendo não é apenas um ritual de manhã. Não é uma rotina para acalmar a consciência. Pense nisso como a sala de controle de um navio. Um capitão, antes de sair do porto para enfrentar o mar aberto, não espera as ondas gigantes chegarem para decidir para onde vai. Ele não espera a tempestade para olhar o mapa. Antes de tudo, ele traça a rota. Ele define o destino. Ele declara: nós vamos para aquele porto. E toda a tripulação, todos os motores, todos os lemes se alinham com essa declaração. O que estamos fazendo aqui é exatamente isso. Estamos traçando a rota do nosso dia. Estamos nos recusando a sair do porto de forma reativa, à mercê dos ventos da circunstância e das ondas do inesperado. Estamos, pela fé, declarando qual será o nosso destino hoje, e esse destino é a vitória, a paz e o propósito de Deus. Então, respire fundo. E se puder, repita essas palavras em voz alta ou no silêncio do seu coração. Deixe que elas não sejam apenas sons, mas sementes de fé plantadas no solo da sua alma. Vamos declarar juntos como um exército que se levanta antes da batalha. Hoje a confusão não vai me dominar. Pense em todas as vozes que gritam por sua atenção. A voz da dúvida que te pergunta: será que eu sou capaz? A voz da ansiedade que te bombardeia com "e se? E se aquilo der errado? E se eu falhar?" A voz da comparação que te mostra a vida aparentemente perfeita dos outros e te faz sentir pequeno. A voz da sua própria crítica interna que conhece todos os seus pontos fracos.
Hoje nós declaramos que essas vozes não terão o volume principal. Elas podem até sussurrar, mas a voz de Deus, que traz clareza e direção, falará mais alto. A confusão mental, aquela névoa que te impede de ver o próximo passo, vai se dissipar diante da luz da verdade de Deus. Hoje, você não andará perdido em seus próprios pensamentos. Você andará guiado por uma sabedoria que vem do alto. O caos do mundo não vai me consumir. Nós sabemos que o mundo lá fora é caótico. O trânsito, as más notícias, a pressão no trabalho, os conflitos nos relacionamentos, os imprevistos que tentam roubar nossa energia. O caos tenta nos engolir, nos fazer sentir como uma pequena folha em um redemoinho sem controle algum. Mas hoje nós declaramos que não seremos consumidos por ele. Nós podemos estar no caos, mas o caos não estará em nós. Dentro de nós, no centro da nossa alma, haverá um lugar de paz, uma âncora firme chamada presença de Deus. Enquanto o mundo gira em alta velocidade, nós permaneceremos firmes, centrados, porque a nossa estabilidade não vem das circunstâncias, mas do Deus que nunca muda. E o medo não vai me paralisar. O medo é talvez o inimigo mais traiçoeiro. Ele não precisa de fatos, ele se alimenta de possibilidades. Ele nos paralisa antes mesmo de tentarmos. Ele nos faz desistir de sonhos, evitar conversas importantes, nos esconder em nossa zona de conforto. O medo nos promete segurança, mas na verdade, ele nos aprisiona em uma cela de EC. Hoje nós olhamos para o medo e declaramos: você não é o meu guia. Você não tem a palavra final sobre a minha vida. Hoje nós escolheremos a coragem. Não a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele. E de onde vem essa coragem? Ela vem da certeza de que não estamos sozinhos, que o Deus Todo-Poderoso caminha conosco, segurando nossa mão. Talvez você se pergunte: mas com que autoridade eu posso declarar essas coisas? Isso não é ser arrogante. Não é arrogância, é confiança. Confiança não em nós mesmos, mas naquele que nos fez a promessa. E por que podemos declarar tudo isso com tanta certeza? Porque o Senhor é o seu pastor. Pense na beleza e na profundidade dessa imagem. Uma ovelha não se preocupa com o caminho, não se estressa sobre onde encontrará água ou se haverá predadores à espreita. A sua única responsabilidade é manter os olhos no pastor e seguir a sua voz. O pastor conhece o caminho. Ele sabe onde estão os pastos verdes e as águas tranquilas. Ele tem o cajado para guiar e a vara para proteger. Quando você declara que o Senhor é o seu pastor, você está dizendo: eu não preciso ter todas as respostas, porque eu sigo aquele que tem. Eu não preciso temer o perigo, porque o meu protetor é mais forte do que qualquer ameaça. Ele nunca jamais abandona suas ovelhas no escuro. Ele as guia, ele as protege, ele restaura a alma cansada. E para onde quer que ele vá, a paz o acompanha. E tem mais. Deus nunca perdeu uma única batalha. Pense em toda a história, em todos os desafios, em todos os impérios que se levantaram e caíram. Deus permanece invicto. Ele nunca guiou uma alma para a derrota. A derrota não faz parte do vocabulário dele. Ele é o Deus da clareza, não da confusão. Ele é o Deus da direção, não da distração. Ele é o Deus do propósito divino, não do pânico humano. E quando você o chama,
Ele não te dá sugestões vagas ou conselhos incertos. Ele te dá a direção precisa. Ele acende uma luz nos caminhos mais escuros. Ele acalma o seu coração com paz enquanto você espera e te enche de força quando chega a hora de se mover. Mas escute com atenção, não pare na metade. Não pense que apenas ouvir estas palavras é o suficiente. Algo poderoso começa a acontecer quando a sua fé se une ativamente à oração. É como uma reação química espiritual. No momento em que a palavra de fé é falada, correntes invisíveis de medo e ansiedade começam a se quebrar. No momento em que chamamos pelo nome dele, portas que estavam emperradas por anos começam a se abrir. No momento em que nos rendemos ao seu espírito, a presença dele enche o ambiente, seja no seu quarto, no seu carro, na sua cozinha. Exatamente aí onde você está agora. É por isso que eu te peço com todo o meu coração, compartilhe isso com alguém. Não pense em números, pense em nomes. Talvez seja seu cônjuge, que está enfrentando uma batalha silenciosa. Talvez seja um amigo, que está em uma encruzilhada na vida sem saber que decisão tomar. Um irmão, uma irmã, um familiar, que você sabe que está se sentindo perdido na confusão. Esta oração pode ser o sussurro divino que a alma deles estava desesperadamente esperando ouvir. Pode ser a chave que eles precisavam para abrir a porta da esperança. E mais uma coisa, e isso é crucial, não seja apenas um espectador. Participe com todo o seu ser. Quando uma verdade que eu disser ressoar fundo na sua alma, diga amém em voz alta. Deixe o som da sua concordância encher o ambiente. Se você sentir o toque do Espírito Santo, se sentir um calor no coração, levante suas mãos aí mesmo onde você está. Não é um show, é um ato de rendição. É a linguagem corporal da sua alma dizendo, eu recebo. Se você puder, fale as palavras da oração junto comigo. Existe algo sagrado que acontece quando a sua fé se alinha fisicamente com o momento da oração. Este não é apenas mais um dia na sua agenda. É um dia de direção, um dia de propósito, um dia de rompimento. É o dia em que você para de ser levado pela correnteza e começa a navegar com intenção, guiado pelo maior capitão que já existiu. E tudo isso começa agora. E agora, com o nosso coração preparado, com a nossa fé declarada, vamos entrar nesse lugar de conversa íntima. Este é o momento em que as palavras se tornam pontes entre a nossa alma e o trono de Deus. Se você está pronto para fazer essa entrega, para colocar verdadeiramente o seu dia nas mãos dele, escreva nos comentários, eu entrego as rédeas. É um ato simbólico de dizer, Senhor, a partir de agora, quem guia é o Senhor. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo o que existe, de tudo o que eu vejo e de tudo o que eu não vejo. Eu me apresento diante de Ti nesta manhã, não com a arrogância de quem tem tudo sob controle, mas com a humildade de quem reconhece que precisa desesperadamente de Ti. Eu venho com o coração aberto, com as minhas falhas, com as minhas forças, com os meus medos e com as minhas esperanças. Eu venho como um filho que corre para os braços do Pai. Tu que seguras as galáxias na palma da tua mão como se fossem grãos de areia. Tu que conheces cada estrela pelo nome e que sabes o fim desde o começo.
Tu que vês o meu amanhã com a mesma clareza com que eu vejo o meu hoje. A Ti eu entrego este dia. Eu não entrego apenas as horas, Senhor. Eu coloco meus pensamentos, minhas palavras e cada passo que eu darei em Tuas mãos poderosas. Pega a minha agenda, os meus planos, as minhas expectativas e faz com eles o que o Senhor quiser. Guia-me, Senhor. Eu reconheço que sem Ti, eu sou como um barco sem leme no meio do oceano. Eu posso até me mover, mas sem direção, impulsionado apenas pelos ventos da ansiedade e pelas correntes da circunstância. Sem Ti, eu ando em confusão, tentando adivinhar o caminho, tropeçando nas sombras da dúvida. Mas contigo, contigo é diferente. Contigo, eu sou guiado por uma luz radiante, uma luz que não apenas ilumina o próximo passo, mas que também aquece a minha alma. Contigo, eu sou guiado por uma sabedoria divina que enxerga muito além do que os meus olhos podem ver. A Tua palavra, que é a minha verdade e a minha rocha, me faz uma promessa incrível. Ela diz que se algum de nós sente que lhe falta sabedoria, podemos simplesmente pedir a Ti. E Tu, na Tua infinita bondade e generosidade, dás a todos livremente, sem criticar a nossa falta de conhecimento, sem nos fazer sentir envergonhados por perguntar. Então, Pai, baseado nessa promessa, eu peço agora, com a fé de uma criança que confia, no seu Pai derrama sobre mim a Tua sabedoria sobrenatural para cada decisão que me espera hoje. Das decisões pequenas, como as palavras que escolherei em uma conversa, até as grandes que podem definir o rumo da minha vida. Que o Teu discernimento cresça dentro de mim como uma chama viva, empurrando para longe a névoa da confusão e fortalecendo cada lugar fraco no meu espírito. Eu não quero mais viver uma vida de acasos. Eu não quero mais olhar para trás e pensar, foi sorte. Eu quero viver uma vida de propósito divino. Por isso, eu declaro pela fé que os meus passos hoje não serão aleatórios ou incertos, mas serão divinamente dirigidos pelo Deus que nunca comete erros, o Deus que nunca se atrasa, o Deus que nunca se engana. Tu és o bom pastor e eu sou tua ovelha. Que alívio é descansar nessa verdade. Como ovelha, eu não preciso entender todo o mapa. Eu não preciso conhecer todos os perigos do caminho. A minha única e mais importante tarefa é conhecer a voz do meu pastor e segui-lo. E hoje, Senhor, eu escolho fazer isso. Eu reconheço a Tua voz. Ela é aquela voz mansa e suave que fala paz ao meu coração no meio do caos. É a voz que me encoraja quando a dúvida quer me paralisar. É a voz que me corrige com amor quando eu começo a me desviar do caminho. Abre os meus ouvidos espirituais para Te ouvir com clareza hoje. Eu Te peço, Pai, corta todo o ruído que tenta me impedir de ouvir a Tua direção. Silencia o barulho ensurdecedor da dúvida que grita que eu não sou capaz. Silencia os sussurros venenosos do medo que pintam os piores cenários na minha mente. Silencia o turbilhão das distrações, o celular, as notícias, as opiniões dos outros que tentam roubar o meu foco de Ti. Que a Tua voz seja a mais nítida, a mais alta, a mais clara. A Tua voz é a minha bússola, o meu GPS divino, e eu me comprometo a segui-la com uma fé ousada e inabalável. Guia-me, Senhor, para junto das águas tranquilas.
Leva-me àquele lugar de descanso onde a minha alma encontra alívio e o meu espírito cansado é renovado. Eu não quero correr na minha própria força hoje. Eu quero caminhar no ritmo da tua graça. Eu não quero me alimentar da ansiedade do mundo. Eu quero me alimentar da paz que só o Senhor pode dar. Eu sei que seguir-te nem sempre significa pegar o caminho mais fácil, mais curto ou mais popular. Às vezes, o teu caminho passa pelo vale, pelo desafio, pela espera. Mas mesmo que o caminho seja difícil, eu confio em ti. Eu confio que o Senhor está me guiando, me moldando e me levando a um destino muito melhor do que qualquer atalho que eu pudesse escolher por conta própria. Eu confio no guia mais do que confio no meu próprio entendimento do caminho. Então, hoje eu coloco a minha mão na tua. Eu não vou tentar correr na frente, nem vou ficar para trás com medo. Eu vou caminhar ao teu lado em sincronia com o teu passo. Ensina-me a dançar conforme a tua música, a me mover segundo a tua direção. Que o meu maior desejo hoje não seja realizar os meus próprios planos, mas sim participar dos planos perfeitos que o Senhor já desenhou para mim. Eu entrego, eu confio, eu sigo. Guia-me, Senhor. Amém. E enquanto entramos neste lugar de paz, eu te convido a fazer algo. Qual emoji representa paz para você? Uma pomba, mãos em oração, um coração azul. Coloque nos comentários. Vamos criar uma corrente de paz aqui juntos, declarando visualmente o que estamos buscando em nosso espírito. Pai, agora que eu coloquei as rédeas nas tuas mãos, agora que eu escolhi seguir a tua voz, eu sei que uma batalha começa, uma batalha interna. Porque no momento em que eu escolho a tua direção, o inimigo da minha alma tenta plantar sementes de confusão e ansiedade para me desviar do caminho. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele sabe exatamente quais botões apertar para gerar medo e dúvida. Então, Pai, neste momento sagrado, eu tomo uma posição firme. Em nome de Jesus, que me deu toda a autoridade, eu rejeito cada sussurro de confusão e cada semente de ansiedade que o inimigo tenta plantar no solo do meu coração. Eu não vou dar espaço para isso hoje. Eu não vou regar essas sementes com a minha atenção ou com a minha preocupação. Eu declaro com ousadia que o medo não vai controlar os meus pensamentos. Aquele medo do futuro, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de falhar, o medo da escassez, o medo da opinião dos outros. Hoje eu declaro que esse medo perdeu a sua força sobre mim. Pelo contrário, a minha fé, que foi acesa por este nosso encontro, se levanta agora como um gigante para silenciar cada preocupação, cada dúvida e cada pensamento ansioso que ousar se levantar contra a verdade da tua palavra. E no lugar que antes era ocupado pela ansiedade, eu peço, Senhor, eu declaro paz sobre o meu coração agora. Não uma paz superficial que depende das circunstâncias estarem boas. Não uma tranquilidade passageira. Eu clamo por aquela paz que a tua palavra descreve como a paz que excede, que ultrapassa todo o entendimento humano. Aquela paz que não faz sentido para o mundo. A paz que me permite estar calmo no meio da tempestade. A paz que guarda as minhas emoções e a minha mente como um soldado fiel, me protegendo dos ataques de pânico e preocupação, enquanto eu escolho me apoiar completamente em ti.
Que essa paz seja a atmosfera do meu ser hoje. Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. Essa não é apenas uma frase bonita, é a minha realidade, a minha fundação. Ninguém pode chegar à presença segura do Pai, a não ser por meio de ti. Então, hoje eu te peço como meu guia pessoal e intransferível, guia os meus passos no caminho que tu, com tanto amor, já preparaste para mim. Eu não quero andar nos meus próprios atalhos, que muitas vezes me levam a becos sem saída. Eu quero trilhar a tua estrada. Eu busco a tua direção divina em cada escolha que preciso fazer. Não apenas nas grandes, mas também nas pequenas, pois são elas que constroem o meu dia. No meu trabalho, dá-me sabedoria para lidar com os desafios, criatividade para resolver problemas e integridade em todas as minhas ações. Nos meus relacionamentos, enche-me de paciência, de compaixão e de amor. Que eu seja rápido para ouvir, lento para falar e mais lento ainda para me irritar. Nas minhas finanças, guia-me para ser um bom administrador dos recursos que o Senhor me confia, livra-me do espírito de avareza e também do de desperdício. Na minha saúde, mostra-me como cuidar deste corpo que é o teu templo. E até, Senhor, nas palavras que eu falo, que elas sejam palavras que constroem, que curam, que encorajam e não que destroem. Ilumina a estrada à minha frente, Senhor. Mostra-me com clareza o próximo passo. E eu te peço com fé, abre as portas que ninguém pode fechar. As portas de oportunidade, de reconciliação, de provisão, de crescimento. E com a mesma fé, eu te peço, fecha as portas que me levariam para longe do teu plano perfeito. Fecha as portas da tentação, dos relacionamentos errados, dos negócios duvidosos. Dá-me a sensibilidade para reconhecer a tua mão, abrindo uma porta, e a humildade para aceitar quando o Senhor fecha outra, confiando que a tua proteção está tanto no que o Senhor dá, quanto no que o Senhor nega. A tua palavra, que é a garantia da minha alma, promete que aqueles que colocam a sua confiança em ti jamais serão envergonhados ou decepcionados. E hoje, Senhor, eu faço essa escolha consciente. Eu escolho confiar em ti por completo. Eu tiro a minha confiança da minha própria inteligência, dos meus contatos, do meu dinheiro, do meu talento, e a coloco inteiramente em ti. Eu acredito com todo o meu coração, na verdade, que o Senhor declarou sobre a minha vida que os teus planos para mim são bons. São planos de me fazer prosperar, de me dar um futuro cheio de esperança e não de me causar dano. Eu quebro agora todo pensamento que diz o contrário. Eu rejeito a mentalidade de vítima, de derrota, de escassez. E eu abraço a tua verdade. Eu abraço a promessa de um futuro cheio de esperança. E eu recebo esse futuro com coragem. Eu não vou ficar paralisado, esperando que tudo seja perfeito para dar o primeiro passo. Eu avanço com ousadia, não porque sou forte, mas porque sei que o meu Deus forte já está à minha frente preparando o caminho. Ele já está no meu amanhã, arrumando as coisas para a minha chegada. E essa certeza me enche de uma coragem que não vem de mim, mas que vem dele. Portanto, meu coração se acalma, minha mente se aquieta, meu espírito descansa. Eu estou seguro, eu estou protegido e estou sendo guiado. Não pelo acaso, mas pelo amoroso cuidado do meu Pai Celestial.
Em nome de Jesus. Amém. Agora que construímos nossos muros de proteção, com a paz de Deus, precisamos da energia para viver dentro dessa fortaleza. Pense no seu celular. Qual o seu nível de bateria espiritual agora, de 1 a 100? Seja honesto. Compartilhe nos comentários, não para se comparar, mas para reconhecer diante de Deus: Senhor, esta é a minha força real. Agora, por favor, me recarrega. Senhor, de que adianta ter o melhor mapa, a direção mais clara e o carro mais seguro, se o tanque de combustível está vazio? Eu reconheço que muitas vezes é assim que eu começo o meu dia, cheio de boas intenções, mas com a energia espiritual no vermelho. Eu tento caminhar na minha própria força e em poucas horas já estou cansado, frustrado e desanimado. Por isso, Pai, eu te faço um pedido fundamental. Eu peço pela tua proteção divina, não apenas como um escudo externo, mas como uma força que opera de dentro para fora, protegendo os lugares mais vulneráveis do meu ser. Peço pela tua proteção sobre a minha mente hoje. A minha mente é o campo de batalha onde as maiores guerras são travadas. Cerca os meus pensamentos com a tua verdade. Guarda a porta da minha mente para que as mentiras do inimigo não encontrem lugar para entrar. Protege-me da ansiedade que cria futuros que não existem. Protege-me do pessimismo que apaga as cores da esperança. Protege-me da crítica interna que me acusa e me condena, fazendo-me esquecer que eu já fui perdoado e aceito por ti. Que a minha mente seja um lugar de paz, clareza e criatividade divina hoje. Peço pela tua proteção sobre o meu corpo, este corpo que tantas vezes eu negligencio com a pressa e o estresse. Ele é o templo onde o teu Espírito habita. Então, peço que o Senhor o guarde de toda enfermidade, de todo acidente, de todo mal. Dá-me sabedoria para cuidar dele, para descansar, quando for preciso, para me alimentar bem. Renova as minhas forças físicas, que a tua vitalidade flua em mim, para que eu tenha a energia necessária para cumprir todas as tarefas que o Senhor confiou a mim hoje. E, acima de tudo, Senhor, peço pela tua proteção sobre o meu espírito. Protege-me do desânimo que tenta sufocar a minha fé. Protege-me da apatia espiritual, daquela frieza que me afasta da tua presença. Protege-me do orgulho que me faz pensar que eu não preciso de ti. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Livra-me de toda armadilha e de todo plano do inimigo que foi arquitetado contra a minha vida espiritual. Que toda arma de desânimo, de dúvida ou de distração preparada contra mim hoje perca completamente o seu poder. Mantém-me firme e inabalável no meio de qualquer tempestade que possa surgir. E ajuda-me a não apenas sobreviver aos desafios, mas a permanecer forte de pé, ancorado no poder infinito das tuas promessas. E como eu consigo essa força, como eu mantenho essa proteção, eu sei que não é por esforço próprio. É por isso que agora eu te peço pela manifestação mais poderosa do teu amor em mim, peço que o teu Espírito Santo me encha novamente. Vem, Espírito Santo. Eu não te convido apenas para uma visita, eu te convido para fazer morada em mim hoje. Seja o meu ajudador. Quando eu me sentir fraco, sê a minha força. Quando eu me sentir incapaz de continuar, carrega-me no colo. Quando eu não souber o que fazer, sê aquele que me segura pela mão e me mostra o próximo passo.
seja o meu conselheiro. Quando a minha mente estiver confusa, com tantas opiniões e possibilidades, fala com clareza ao meu coração. Dá-me o conselho certo na hora certa. Traz paz às minhas decisões. Silencia as vozes do medo e da dúvida e faz com que a tua voz de sabedoria seja a única que eu siga. Seja o meu professor. Guia-me em toda a verdade. Abre os meus olhos para entender a tua palavra de uma forma nova e pessoal hoje. Lembra-me das promessas que eu já esqueci. Ensina-me os teus caminhos, que são mais altos e melhores que os meus. Ensina-me a confiar mais em ti do que no meu próprio entendimento. Ah, Senhor, como isso é difícil. A minha tendência natural é tentar resolver tudo com a minha própria lógica, com a minha própria experiência limitada. Mas hoje eu escolho render a minha necessidade de entender tudo. Eu escolho confiar no professor perfeito. Ajuda-me a te reconhecer em tudo o que eu faço. Nas pequenas coisas, nas conversas, no trabalho, no tempo de descanso. Que a minha vida seja uma conversa contínua contigo. E eu me agarro à tua promessa de que se eu te reconhecer em todos os meus caminhos, tu endireitarás as minhas veredas. Tu vais tirar os obstáculos, alinhar as coisas e me manter no centro da tua vontade. E para que tudo isso aconteça, Senhor, eu preciso de uma coisa, dá-me um coração que ouve, um coração sensível à tua voz. Tantas vezes o Senhor fala, mas o meu coração está endurecido pela pressa, pela preocupação ou pelo orgulho. Quebra essa dureza, Pai. Dá-me um coração de carne, um coração macio que vibra ao som do teu sussurro. Não permitas que eu me torne surdo espiritualmente. Não permitas que a correria do dia a dia me afaste tanto da tua presença a ponto de eu não conseguir mais te ouvir. No meio do barulho, no meio da pressão, lembra-me de parar. Lembra-me de respirar. Lembra-me de me inclinar para ouvir o teu sussurro suave. Que eu aprenda a seguir a tua liderança gentil em vez de correr desesperadamente na frente. Que a tua sabedoria guie as minhas ações e que os teus desejos se tornem maiores e mais importantes do que os meus próprios desejos. Que a minha vontade se alinhe tanto com a tua que se torne difícil saber onde uma termina e a outra começa. Peço, Pai, que a tua graça me carregue durante cada momento deste dia. Quando o cansaço chegar, que a tua graça me sustente. Quando a minha paciência se esgotar, que a tua graça me renove. Fortalece a minha fé quando ela vacilar. Renova a esperança dentro de mim quando as circunstâncias tentarem roubá-la. E enche o meu espírito com aquela alegria que não depende do que está acontecendo do lado de fora, mas que transborda de um relacionamento íntimo contigo. E que toda essa força, toda essa sensibilidade, toda essa graça que eu recebo de ti, não termine em mim. Que eu não seja um reservatório, mas um canal. Que eu seja um farol de luz para as pessoas ao meu redor. Que a tua presença em mim seja tão real que outros possam senti-la. Que as minhas palavras e as minhas ações reflitam o teu amor e a tua sabedoria para um mundo que precisa desesperadamente de ambos. Eu recebo a tua força. Eu afino os meus ouvidos. Eu me abro para a tua graça. Estou pronto para este dia, não porque eu sou forte, mas porque o meu Deus é a minha força. Amém. Agora que estamos fortalecidos
E com os ouvidos espirituais abertos, chega a hora do passo mais corajoso da fé. Se você acredita que Deus pode abrir portas inesperadas na sua vida hoje, comente com um emoji de chave. Vamos encher os comentários de chaves, declarando juntos que estamos prontos para as portas que Ele vai abrir. Senhor, agora que o meu espírito está fortalecido pela Tua presença e meus ouvidos estão abertos para a Tua voz, chega o momento mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais libertador de todos, o momento da verdadeira entrega. Porque é fácil pedir força, é reconfortante pedir proteção, mas é na entrega dos nossos próprios planos que a nossa confiança é verdadeiramente provada. Então, Pai, com a honestidade de um filho que sabe que não tem o controle, eu entrego os meus planos a Ti. Pense na minha agenda para hoje. Ela está cheia das minhas ideias, das minhas prioridades, das minhas urgências. Nela, eu escrevi o que eu acho que é importante, o que eu acredito que precisa ser feito. Mas hoje, eu faço algo diferente. Eu pego essa agenda e, simbolicamente, a coloco em Tuas mãos. Eu Te dou total permissão, Senhor, para reorganizar o meu dia, para riscar o que não vem de Ti, para adicionar os compromissos divinos que eu não planejei, para redirecionar o meu caminho de acordo com a Tua vontade perfeita, que é sempre boa, agradável e perfeita. Eu Te dou a caneta Pai. Reescreve a história do meu dia. Se o Senhor quiser que eu pare para ajudar alguém, mesmo que isso atrase os meus planos, que assim seja. Se o Senhor quiser que uma reunião seja cancelada, porque o Senhor tem algo melhor, que assim seja. Se o Senhor quiser me levar por um caminho mais longo, para me ensinar algo, ou me livrar de algo, que assim seja. Eu renuncio à minha necessidade de entender tudo, à minha necessidade de estar no controle. Eu confio que os Teus caminhos são melhores, mesmo quando a minha lógica limitada não consegue ver o quadro completo. Quantas vezes, Senhor, eu olho para a minha vida e vejo apenas um emaranhado de fios. Um fio da preocupação, um fio de uma decepção passada, um fio de um sonho que ainda não se realizou. E na minha visão limitada, parece apenas confusão. Mas eu sei que o Senhor é o grande artista, o tapeceiro mestre. E o Senhor está vendo a obra pelo lado certo. O Senhor está tecendo todos esses fios, os coloridos e os escuros, os fortes e os frágeis, em uma obra de arte perfeita. O que para mim parece um nó, para o Senhor é parte de um desenho maravilhoso. Então hoje eu descanso na certeza de que Tu estás orquestrando todas as coisas para o meu bem. Mesmo as coisas que não fazem sentido agora, mesmo os atrasos, as frustrações, os nãos que eu recebo, eu escolho acreditar que nada na minha vida é desperdiçado nas Tuas mãos. O Senhor usa tudo para me moldar, me fortalecer e me levar para mais perto do propósito para o qual o Senhor me criou. E porque eu confio na Tua bondade e no Teu poder, eu posso orar com ousadia. Pai, eu não apenas entrego o meu dia, mas eu também declaro que este dia será envolvido pelo Teu favor. O favor não é sorte. Sorte é acaso. Favor é a mão de Deus se movendo intencionalmente em benefício do Seu Filho. É a graça de Deus se tornando visível na minha vida prática. Que o Teu favor vá à minha frente como um escudo preparando o meu caminho. Que novas portas de oportunidade se abram diante de mim, portas
que eu nem sabia que existiam. Que bênçãos inesperadas comecem a surgir como fontes de água em um deserto. Eu não vou limitar o Senhor com a minha imaginação. Eu me abro para o inesperado, para o surpreendente, para a tua bondade, que sempre excede as minhas maiores expectativas. Eu recebo a tua orientação agora, com a plena certeza de que tu me guiarás para uma vida com propósito, abundância e graça. Eu me recuso a viver uma vida pequena, limitada pelo medo ou pela mediocridade. Eu fui criado para mais, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. E eu caminho hoje debaixo dessa identidade, debaixo desse favor. E junto com o favor, Pai, eu peço por duas coisas que são essenciais para não estragar o que o Senhor está fazendo: um coração paciente e um espírito que sabe discernir. Dá-me a capacidade de esperar por ti. A nossa cultura grita agora, mas o céu, muitas vezes, sussurra: espere. Ajuda-me a não me desesperar no tempo da espera. Ajuda-me a entender que a espera não é uma punição, mas uma preparação. Enquanto eu espero, molda o meu caráter, fortalece a minha fé, purifica os meus motivos. Impede-me, Senhor, de tentar abrir as portas na força do meu braço, de andar à frente do teu tempo perfeito. Ensina-me a arte sagrada de esperar com esperança e dá-me um espírito que sabe discernir, para que eu possa reconhecer a tua voz acima de todas as outras distrações deste mundo. O mundo oferece muitas oportunidades que parecem boas, mas que são apenas distrações do teu propósito. O inimigo oferece atalhos que parecem fáceis, mas que levam à destruição. A minha própria carne deseja coisas que trazem prazer imediato, mas dor a longo prazo. Ajuda-me a discernir. Que o teu Espírito Santo seja como um alarme dentro de mim que soa quando estou prestes a pegar o caminho errado e que traz uma paz profunda quando estou no centro da tua vontade. Ensina-me a caminhar com sabedoria e humildade, sempre em sintonia contigo. E no meio de todos esses pedidos, o meu coração transborda de uma coisa: gratidão. Obrigado, Senhor, por seres meu guia, sempre presente e meu companheiro fiel. Obrigado porque eu nunca estou sozinho nesta jornada. Obrigado por nunca me deixares mesmo quando eu me desvio. Obrigado por sempre ofereceres a tua sabedoria exatamente quando eu mais preciso. Eu te adoro, Senhor. Eu te honro, porque só o Senhor é digno da minha total e completa confiança. E assim, eu selo esta oração. Eu coloco este dia em tuas mãos, cada escolha, cada plano, cada desejo. Dirige cada passo que eu der. Ilumina o meu caminho. E cerca-me com o conforto da tua presença. Eu estou pronto. Eu estou disposto. Eu confio em ti. E eu vou seguir para onde quer que o Senhor me levar. Amém e amém. E agora chegamos ao final da nossa oração. Mas este é apenas o começo do seu dia. O que fizemos aqui foi preparar o terreno. Agora é hora de caminhar nele. Como um selo final de tudo o que recebemos, escreva nos comentários a sua declaração pessoal para hoje. Pode ser: eu caminho em paz, eu sou guiado, ou meu dia será uma bênção. Escolha a sua e declare-a, e que esta oração que fizemos juntos não se perca no ar como palavras vazias, que ela seja tanto uma declaração de fé quanto um convite contínuo para a presença de Deus
em cada segundo do seu dia. Que ela seja uma entrega sagrada da sua vontade e um chamado divino para um alinhamento total e completo com o plano perfeito de Deus para a sua vida. Ao dizer essas palavras com o coração, acredite com toda sua força que algo real aconteceu no mundo espiritual. Acredite que o céu está respondendo, que anjos foram comissionados em seu favor, que o seu caminho, que talvez estivesse nebuloso há alguns minutos, está agora sendo iluminado e dirigido pela mão soberana do Criador. Lembre-se disto ao longo do dia, especialmente quando os desafios surgirem. Você nunca está sozinho. Quando a pressão aumentar no trabalho, lembre-se, eu não estou sozinho. Quando uma conversa difícil surgir, lembre-se, eu não estou sozinho. Quando o cansaço tentar te vencer, no final da tarde, lembre-se, eu não estou sozinho. O Senhor, aquele que nunca dorme nem descansa, que nunca tira férias nem se distrai, caminha ao seu lado, a cada passo, a cada respiração. E agora, Pai, com o coração cheio de gratidão, por este tempo, eu declaro com ousadia sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que se uniu a mim. Nesta oração, eu te seguirei de todo o coração. Eu seguirei, sabendo que os teus planos para mim são sempre melhores, sempre mais altos, sempre cheios de esperança, propósito e uma paz que o mundo não pode me dar nem tirar. Que a tua presença seja a minha força quando eu me sentir fraco. Que a tua presença seja a minha alegria quando a tristeza tentar se aproximar. Que a tua sabedoria dirija cada decisão que eu tomar, cada palavra que eu disser. Que o teu amor transborde da minha vida para o coração de todas as pessoas que eu encontrar hoje. Hoje eu coloco conscientemente todas as minhas dúvidas, todos os meus medos e todos os meus sonhos em tuas mãos amorosas e capazes. Eu escolho caminhar para frente pela fé e não pelo que os meus olhos veem. Eu caminho com total confiança na tua promessa de que o Senhor nunca jamais me deixará ou me abandonará. No nome poderoso e inabalável de Jesus, o meu Salvador e Senhor, eu oro e declaro. Amém. Muito obrigado por se juntar a mim nesta poderosa oração da manhã. Eu acredito que algo mudou no seu espírito. Eu acredito que a sua atmosfera foi transformada. Se você sentiu a proximidade de Deus e a força das suas promessas, eu te encorajo a não guardar isso apenas para você. Compartilhe esta oração. Pense agora em uma pessoa, apenas uma que talvez precise ouvir estas palavras hoje. Envie para ela. Deixe que o poder deste momento se estenda para fora e toque outro coração que está precisando de direção e encorajamento. E eu adoraria ler o seu testemunho. Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários como Deus falou ao seu coração, ou como esta oração impactou a sua vida. As suas palavras podem se tornar um farol de esperança para alguém que está passando por uma situação parecida e que vai ler os comentários buscando por um sinal. Se você ainda não fez isso, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você pode permanecer conectado a futuras orações e mensagens que foram criadas para encorajar
e fortalecer a sua caminhada com Deus. E se esta oração abençoou o seu espírito, deixe o seu like como um ato de gratidão, não a mim, mas àquele que nos ouve e nos guia sem falhas. Lembre-se sempre disto ao longo do seu dia. Quando você convida Deus para liderar o seu dia, a atmosfera ao seu redor muda. Onde havia tensão, a paz começa a se instalar. Onde havia confusão, a clareza começa a iluminar o caminho. E onde parecia impossível, os milagres começam a se manifestar. Então, saia para o seu dia e ande corajosamente na presença dele. Segure-se firmemente às suas promessas como uma âncora para a sua alma e viva cada momento, não com medo ou ansiedade, mas com uma fé inabalável. Que o Senhor derrame sobre você as suas bênçãos mais ricas hoje e sempre. Até nos encontrarmos novamente, permaneça fiel, permaneça em adoração e continue avançando sob a sua divina orientação.